o instrua, o capacite com poder, autoridade, em nome de Jesus. Nós abrimos nossos ouvidos e nosso coração para de bom grado receber a tua palavra. Comigo você diz amém? Glórias a Deus, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nós estávamos estudando a nossa estante bíblica, não é? É isso. Nós falamos aí rapidamente, quer dizer, não tão rápido, mas só relembrando, nós vemos aí que tudo o que acontece desde a criação do universo até José entrar no Egito está em Gênesis. Então, tudo que é de Abraão, Isaac, Jacó, etc., 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 vai estar em Gênesis. Em Êxodo, nós vamos ter a entrada não, né? A saída do povo lá do Egito e a entrada deles no deserto. Então, toda a história do povo de Deus no deserto está ali em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em Deuteronômio nós temos a morte de Moisés. Nós vemos rapidamente um pouco de cada livro. Em Josué, aliás, Deuteronômio, temos também a repetição das leis. Em Josué, nós temos a entrada do povo na terra prometida, né? Nós vemos aí a entrada do povo. Nós vemos a entrada do povo na terra prometida, né? Nós vemos aí a questão da muralha de Jericó, né? As batalhas do povo, a divisão da terra, as cidades refúgio, né? Aquela coisa toda. E a renovação da aliança, a pedra do testemunho e a morte de Josué. Depois nós temos o período dos juízes. No período dos juízes nós não temos um líder específico durante todo esse tempo. Nós vemos vários juízes que Deus vai levantando para julgar o povo e para ajudá-los em algumas batalhas, algumas vezes, né? Nós vemos aí um pouco da infidelidade dos israelitas, porque nós vemos que Deus levantava uma determinada pessoa para libertá-los de um jugo, de uma escravidão, porque o povo clamava a Deus, aquela coisa, aí Deus libertava, passava um tempo, aquele juiz morria, pronto, o povo já se desviava, né? O povo já se afastava de Deus, já começava a fazer um monte de coisa. Alguns dos juízes aí nós temos no capítulo 4, Débora, temos o cântico de Débora, no capítulo 6 e 7 temos Gideão, 8 também temos os efraimitas contra Gideão, no capítulo 9 e 10 temos aí Abimeleque, Tola e Jair, que foram juízes. No capítulo 11 temos Jefité, né? No 13 a 16 temos Sansão, né? E assim por diante. Depois nós entramos no livro de Ruth e vimos por que esse livro está aí, né? Nós entendemos que Ruth foi bisavó de Davi, né? Por conseguinte, também pertenceu à família aí de, vamos dizer assim, de Jesus, né? Depois de Ruth, nós vamos ter aí 1º e 2º Samuel, né? E nós vamos... Samuel foi um juiz, né? Na realidade, Samuel foi um juiz. Foi o último dos juízes, porque ali o povo pediu um rei e Deus deu um rei para eles. Deus deu quem? Saul foi o primeiro rei, né? Depois de Saul nós temos Davi. E
Em 1 Samuel nós temos, se você quiser anotar aqui, aonde nesse texto aqui você quiser anotar, eu vou passar algumas informações básicas que eu não anotei aqui. Se você quiser anotar, pode te ajudar em alguma pesquisa, né? Então, se você quiser abrir aí em 1 Samuel e quiser escrever aqui em cima, ou atrás, ou num caderno, enfim, onde você, na apostila, fique à vontade. Mas ali em 1 Samuel, nós temos ali um sacerdote chamado Eli, seus 2 filhos, a morte deles e a arca indo embora. Os filisteus levam a arca. Então nós vemos aí, em 1 Samuel, a questão daquela história da arca que vai embora, e depois onde ela passa, ela leva praga, né? A estátua lá de Baal cai, aquela coisa toda, e eles colocam a arca numa carroça nova, com 2 vacas para levar embora. Isso tudo está lá, 1 Samuel. Aí começa o ministério de Samuel, termina o de Eli e de seus filhos que morrem. E Eli, daí vai até, o 1 Samuel vai até a morte de Saul, tá? Até a morte de Saul. Aí eu pergunto assim, bom, Saul não foi um rei lá muito bom, né? Foi um rei invejoso, a qual Deus teve que tirar para colocar Davi, e nós vemos Davi como um homem segundo o coração de Deus. Mas por que Deus escolheu Saul? Em primeiro lugar, por quê, filha? Em primeiro lugar, temos que entender que o povo estava pedindo. O povo queria um rei, porque os outros povos tinham um rei. Samuel, ele ficou triste, porque ele disse assim, Senhor, esse povo está me rejeitando. Eles não querem mais que eu julgue o povo, etc. E Deus falou para Samuel assim, Samuel, fica em paz, porque antes de você, eles estão rejeitando a mim. Veja que falta de visão a do povo. Samuel era um homem e Deus falava com ele. O julgamento dele não era humano, era segundo a vontade de Deus, segundo as Escrituras, segundo o que Deus orientava. Quando eles pedem um rei, segundo o coração deles e segundo como os outros povos tinham um rei, eles estão rejeitando o conselho de Samuel. Eles achavam que eles só iam ganhar batalha se eles tivessem um rei, né, forte, tal, e que não que Deus ia, quer dizer, eles se esqueceram de todas as vitórias que Deus deu para eles no período de Juízes. Se você faz uma análise, no período de Juízes você teve um juiz, não foi aquelas coisas de juiz, foi meio safado, vamos dizer assim, Sansão, né, que andava com prostituta, né? Mas foi um cara que Deus pegou e fez ele matar milhares de inimigos. Ele, com uma queixada de burro, matou não sei quantos mil. Deus pega Gideão, que com 300 homens, sem dar uma única espadada no inimigo, matou todo mundo. Você está entendendo? Quer dizer, o povo esquece que melhor do que um general ou um rei forte, alto e bonito, eles tinham o Todo-Poderoso do lado deles. E começam a rejeitar esse tipo de general, esse tipo de coisa. Espera aí.
E não, nós queremos um rei igual dos outros povos. Né? Então Deus fez o quê? Tá bom, eu vou dar. Quando ele fala assim de Davi, eu já tenho um segundo o meu coração, nós já podemos entender que Saul era um homem segundo, era um rei segundo o coração de quem? Segundo o coração do povo. Não adiantava ele, bom, primeiro que Davi era muito novo, muito jovem. Mas não adiantava ele escolher alguém como Davi, ou vamos supor que Davi tivesse a mesma idade de Saul, porque Davi era uma pessoa um pouquinho menor, um jovem de semblante bonito, ruivo, né? O povo não ia aceitar. O povo queria um cara alto, forte, bonitão, né? Bombado, né? Vamos dizer assim. A palavra de Deus diz que Saul, quando ele ficava em pé no meio do povo, e você olhava, ele sobressaía. Ele era mais alto do que todo mundo. Então Deus falou, eu vou pegar um do jeitinho que esse povo quer. Você sabe como é que se chama isso? Vontade permissiva. Vamos sair um pouquinho disso aqui, porque o Espírito Santo está levando para esse caminho. Vontade permissiva. O que é a vontade permissiva? Quando você quer muito uma coisa, Deus sabe que não vai ser bom para você, mas Ele te dá de tanto que você está bom. Eu vou permitir isso, você vai se dar mal, você vai passar, mas para você aprender. Vontade permissiva. Aconteceu isso na minha casa, na minha família. O meu filho queria moto. Eu quero moto, eu quero moto, eu quero moto, eu quero moto, quero moto, quero moto, quero moto. Compramos uma bis. Eu nem morava aqui, eu morava lá em Pirituba. No primeiro dia que ele foi dar uma volta com aquela bis, ele estava andando dentro de tipo um condomínio fechado, estava andando. Não tinha movimento, a minha filha na garupa. Tinha uma menina andando com um mini bug, um kartzinho, um negócio. Entrou na frente dele, aí ele bateu na traseira, caiu, estava de bermuda, ralou o pé, que tem a marca até o dia de hoje. Foi, passou um tempo, vendemos a bis. Começou a estudar, entrou na faculdade, eu preciso de uma moto, começou a trabalhar, preciso de uma moto, trabalhando, estudando. Preciso de uma moto, mas por que não um carro? Não, porque tem que ser uma moto, porque o trânsito, porque não sei o quê, Tá bom. Compramos a moto, uma Phaser 250. Antes de a gente não ia comprar de jeito nenhum. Aí Deus usou um profeta, usou o pastor Luiz Santana, ele congregava na Deus e Amor. E ele falou assim, olha, falou para mim, o Fábio está pedindo uma coisa e Deus vai permitir dar, mas é só por um tempo, de tanto que o coração dele deseja. Mas vai passar um processo que depois ele não vai querer mais. Ele vai desistir. Foi. Deus permitiu, comprou a moto. Pagar em não sei quantas vezes, uma vez. Um belo dia, minha esposa está na igreja, nós congregávamos lá em Pirituba. Ela dirigia a tarde da bênção. E o dia inteiro ela chorando, não sabia por que vinha lágrima nos olhos pelo meu filho. Estou chorando pelo Fábio, por quê? Foi para a tarde da bênção, eu só orava por ele, orava por ele, orava por ele, orava por ele. Terminou o culto, tocou o celular. O meu filho, ô mãe, não fique nervosa. Vocês que são mãe, que são pais, vocês vão ficar o quê? Filho te liga e fala, não fique nervosa.
Você está vindo para casa, terminou o culto, estou indo. Não fique nervosa, não precisa correr. Mas a senhora não vai passar em nenhum lugar, né? Vem direto para casa, porque aconteceu um negócio aqui, a senhora precisa me levar no hospital. Adivinha se ela foi devagar? Né? Foi rápido, correndo e nervosa, né? Chegou em casa, ele vindo do trabalho, na Raposo Tavares, trabalhava ali em Itapecerica da Serra. Só que ele estudava ali na faculdade, ali no Jaguaré, então ele pegava a Raposo para depois sair lá, não sei por onde que era mais fácil para ele. Pegar Politécnica. E aí adivinha no caminho que pegou? Uma linha de pipa. Aí ele pôs a mão, cortou a mão aqui, e pegou o pescoço dele aqui, e cortou o pescoço dele. Aí minha esposa chegou, ele estava com o pescoço assim. Aí ela levantou, quando levantou, abriu o buraco, fez assim, ploque. Né? Cortou aqui. Mas, graças a Deus, não pegou nenhuma veia, nem martelo, não pegou nada. Cortou a carne aqui assim, ficou aquele branco aqui assim. Aí levou para o hospital, fizeram um curativo na mão dele, limparam e falaram, ó, não vamos dar ponto, não podemos, porque pode ter ficado algum caquinho de vidro e vai infeccionar. Então vamos só fazer o curativo e vai fechando de dentro para fora. Se tiver algum caquinho, ele vai expulsando, vai saindo, qualquer problema volta. Aí resolveu, vamos vender e comprar um carro. Né? É a vontade permissível, e Deus falou, avisou. Eu vou permitir, porque ele está pedindo muito, ele deseja muito, é uma loucura que ele tem, tal. Aí vai ser só por um tempo. Depois eu vou deixar passar um processo e ele vai desistir do negócio. Né? Então, a vontade do povo era de ter o quê? Um rei igual aos outros. Reis fortes que iam na frente da batalha, que comandavam a batalha, etc, etc, etc. Deus deu para eles um rei, deu Saul, um cara grandão, né? Mas que não tinha temor de Deus, não tinha Deus na vida, não tinha nada, mas vou dar segundo o coração deles. Então, por isso, aprenda uma coisa, que Jesus, quando foi ensinar a oração, pediu, Senhor, ensina a orar, ele falou o quê? O que ele ensinou na oração? Seja feita a tua vontade. Eu demorei um pouco para ter essa confiança de falar com toda a convicção da minha alma, Senhor, faz a tua vontade. Logo que eu vim para a igreja, eu estava passando um processo tão difícil, eu pedia tanta coisa para Jesus. Eu estava numa moinha, gente, eu pedia tanto, que depois eu ficava pensando, eu não vou falar para ele fazer a vontade dele, porque vai que é diferente da minha. E eu acabei de pedir tanta coisa, né? Até que você adquire, passa por experiências, passa no deserto, porque você só vai confiar em Deus quando você passa no deserto e você vê que Ele passa com você e supre as suas necessidades. E não deixa você morrer nem de sede nem de fome. Aí você sai do deserto confiante. Aí você fala, Senhor, faz a tua vontade. Eu não vou nem pedir nada, vou nem pedir. Faz logo a tua vontade que é o melhor. Só não me deixe confundido. Tá? Então nós precisamos adquirir essa confiança de chegar e falar, por que Davi falou, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará? Porque ele confiava, entendeu? Ele sabia em quem ele cria. Né? Então, nós precisamos aprender com os fatos bíblicos e entender. Então, tome muito cuidado com aquilo que você pede, para que não seja somente uma vontade permissiva do Senhor nosso Deus. Amém? Então,
Então, em 1 Samuel, nós vamos ter desde Eli, o início do ministério de Samuel, até a morte de Saul. Se no 1 Samuel nós temos até a morte de Saul, é óbvio que 2 Samuel vai começar com a coroação de Davi. Certo? Então, em 2 Samuel, você vai ter Davi coroado, o início aí da sua jornada como rei. Em 1 Reis, como o próprio nome diz, 1 Reis, está no plural. Então, nós vamos ter vários reis aí passando por aí. Tá? Então, nós vamos ter quem? A morte de Davi e chega quem? Salomão. Né? Chega Salomão e vai até a sua morte. Com a sua morte, a divisão do reino, né? Nós temos aí então o surgimento do profeta Elias e daquele famoso rei Acabe e a sua esposa. Como é que era o nome? Jezabel. Então isso está em 1 Reis. Tá? Por estar no plural, sabemos que vai ter mais de um rei. Então você já sabe, opa, aqui vai começar o quê? A divisão do reino. Porque quando o reino se divide, nós vamos ter um rei em Israel e um rei em Judá. O reino do norte, Israel, com aproximadamente 10 tribos e meia, e 2 tribos e meia em Judá. Né? Às vezes confunde a gente, porque a gente está tão acostumado em Israel, mas aqui, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, quando fala Israel, está falando o reino do norte. O reino do norte foi o primeiro a se apostatar, e foi o primeiro a ser levado cativo pelos assírios. Tá? Por quê? Quando houve a divisão do reino, e isso está aqui em 1 Reis, depois da morte de Salomão, então nós vamos ter a história de Salomão onde? 1 Reis. 1 Reis. Tá? E 1 Crônicas. 1 Reis e 1 Crônicas trabalha paralelo. 2 Reis e 2 Crônicas também trabalha paralelo. Já semana passada já expliquei, né? Um é mais... Crônicas é uma coisa mais... escrita lá pelos caras no palácio e tal, papapá. E o livro de Reis é um pouco mais, espiritualiza um pouco mais a história, tá? Mas tem basicamente a mesma coisa. É como os evangelhos. Quando você for estudar algum personagem, alguma passagem que está lá em 1º e 2º Reis, procura a mesma passagem em Crônicas, para você ter uma informação completa. Amém? Procure sempre a mesma passagem. Então você vai ver aí, em 1 Reis, a divisão do reino. Quando o reino se divide, nós vamos ter aí, é o filho de Salomão, que foi Roboão, e Jeroboão. Aquela contenda, e Jeroboão se torna o líder do reino do norte. E para que o povo não saia do reino do norte, de Israel, e vá para o templo, porque eles tinham que ir adorar lá no templo, né? Tinham 3 festas importantes, e a mais importante delas, a Páscoa, né? Eles tinham que ir, todo judeu tinha que ir pelo menos uma vez no ano no templo. Tá? Então, e Salomão tinha acabado de construir o templo. Para que o povo não fosse, ele faz o quê? Ele faz lá uma estátua, lá um bezerro de ouro, e fala, ó, Deus de vocês está aqui, não precisa ir lá. Cultua e faz seus sacrifícios aqui. Começou o pecado. Começou a entortar a coisa, né? Então aí começa o pecado de Israel, tá? Então você vai ter em 1 Reis a morte de Davi, o reinado de Salomão, a sua morte, e começa a história de Elias e Acabe. Em 2 Reis sai Elias. Quem que entra no lugar de Elias? Eliseu, o homem da porção dobrada, né, do Espírito. Então nós vamos ter 1 Reis Elias, 2 Reis Eliseu. Tá? Se você conseguir sincronizar isso na sua cabeça, essa linha histórica, você vai saber aonde encontrar. Entra Eliseu e vai até a queda de Jerusalém. Então, em 2 Reis, você vai ter o cativeiro de Israel, 70 anos depois, o cativeiro de Jerusalém, tá? E 1 Crônicas e 2 Crônicas, você vai ter paralelamente a mesma coisa. 1 Crônicas você vai ter genealogias, os preparativos para a construção do templo.
Em 2 Crônicas, a construção, consagração do templo por Salomão, sua morte e o povo depois indo para a Babilônia. Então, tanto o 2 Reis como o 2 Crônicas termina o reino de Israel e de Judá totalmente, vamos dizer assim, destruído. Israel vai sendo levado cativeiro, pelos assírios. 70 anos depois, aproximadamente, vai Judá, cai Jerusalém, destrói o templo, aquela coisa toda, vai-se embora. Mas aí vai para Babilônia. Babilônia também conhecida como os caldeus. Quando você encontrar na Bíblia, os caldeus são os babilônicos, é a mesma coisa, tá? Amém? Então, 2 Reis e 2 Crônicas termina com o cativeiro. Por isso, entenda bem, que nós temos Esdras e Neemias e Esther logo na sequência. Às vezes a gente não entende, porque é o seguinte, Esdras e Neemias vai falar da reconstrução do templo e a reconstrução dos muros. Aí, depois disso, tem aquele período interbíblico que a gente fala, mais ou menos uns 400 anos, não é isso? Né? De silêncio, onde tem lá os macabeus, aquela coisa toda. Aí a gente pensa assim, por que Esdras e Neemias não estão ali antes de Mateus? Né? Por quê? Porque eles colocaram na sequência o povo indo embora e depois o povo retornando. Tá? Aí depois deles nós vamos ter os livros poéticos, os profetas, e aí então nós vamos ter o Novo Testamento. Tá? Então, 2 Crônicas e 2 Reis, o povo foi levado cativo, tanto Israel como Judá. Esdras e Neemias, volta uma parte. O povo não vem tudo de uma vez, eles vêm por partes. Nesse meio tempo, o cativeiro de Judá, de Jerusalém, durou aproximadamente 70 anos. Isso foi profetizado por Jeremias, para pagar todos os sábados que eles não respeitaram. Tá? Então, eles não voltam debaixo do cativeiro babilônico, eles voltam debaixo do cativeiro dos medo-persas. Os babilônicos foram invadidos pelos medo-persas, basicamente pelos persas. Os medos fizeram uma aliança lá, a gente fala medo-persa, porque na realidade houve alguns reis da Média e alguns reis da Pérsia que dominaram ali naquela região, porque quem dominou mesmo foi o rei da Pérsia. Mas, quando ele saía para a batalha, para conquistar outros povos, ele colocava um rei da Média. Então a gente fala os medo-persas. Entraram na Babilônia, dominaram os caldeus, etc., implantaram o império deles. E aí nós vamos ter aqueles reis, rei Ciro, rei Dário, né? Artaxerxes, que alguns dizem que é o mesmo que Dário, mas enfim. Então, nesse período, você vê, 70 anos decorridos, acontece essa guerra, essa batalha, eles dominam os babilônicos, entra o Império Medo-Persa, e aí eles permitem, olha só que coisa interessante, olha como que Deus trabalha. Primeiro, eles falam assim, não tem judeu aqui? Tem. Vocês não tinham um templo lá na terra de vocês? Tinha. Pois é. O Deus de vocês, desse lugar aí, que me fez vencer. Então eu quero que vocês voltem lá, reconstruam o templo e ofereçam sacrifício em meu nome. Olha só uma coisa. Primeiro se reconstrói o templo, depois se reconstrói os muros. Não vieram para reconstruir os muros e a cidade. Primeiro o templo. Porque se Deus não estiver lá, não adianta construir muro que vai cair. Né?
O que a palavra diz? Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. E vocês vão ver que depois, quando permitem a reconstrução dos muros, há um levante tentando impedir essa reconstrução. Mas se Deus já não tivesse lá com o templo, né? Apesar que o povo, depois o povo dá uma paradinha, porque quando eles chegam lá para reconstruir o templo, eles falam, mas vamos reconstruir a nossa casa primeiro. Aí Deus levanta profetas para falar, escuta aqui, a casa de vocês está bonita. Na minha Bíblia usa o termo apainelada, mas a minha está vazia, está com as paredes, né? Sem terminar, sem nada. Então, eu vou deixar vir um pouquinho de tormento para vocês aí, para ver se vocês acordam, despertam. Né? Entendeu? Então, sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo o seguinte, eu quero comprar alguma coisa para mim ou para minha casa. Quando eu recebo meu salário hoje, minha aposentadoria, eu conto com 90% para fazer o que eu quero. Eu não conto com 100%. Eu não, por exemplo, se o meu salário é 1.000, não é 1.000, é 900. Primeiro, eu consagro o meu salário, pagando o dízimo. Aí eu vou usar o meu salário real para fazer ou conquistar aquilo que eu almejo, que eu desejo, que eu quero, que eu preciso fazer. Tá? Deus mostra isso nos detalhes na palavra. Não adianta você querer construir um muro lá na sua casa, um quarto novo, um banheiro, uma suíte, um sei lá o quê, com o dinheiro que não é teu. Primeiro, o de Deus. Depois, para nós. E Deus cobrou. Deus falou, escuta, olha lá como é que está o templo. Eu estou vendo a casa de vocês como é que está. Eu estou vendo. Tá? Uma vez eu cheguei... Já fechou, posso falar o nome. Lá em Itapecerica da Serra, uma época que eu estava indo toda terça e quinta para lá. Eu ia terça, quinta e domingo sim, domingo não. Fiquei 1 ano quase fazendo isso. Os primeiros dias eu cheguei lá. Eu falei, cadê o quadro de aviso? Ah, não deu para pôr, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá bom. Na outra vez que eu fui, já levei o quadro. Levei o quadro, levei furadeira, levei parafuso, levei tudo. Cheguei lá com o quadro, os irmãos já estavam lá. Está aqui o quadro. Ah, deixa aí, depois, não sei que dia a gente põe. Eu falei, não. Espera aí, fui lá, peguei as ferramentas, nós vamos pôr agora. Tem depois. Aí, tal. Belo dia, fui no banheiro. Entrei no banheiro. Não tinha trinco. Eu falei, peraí. E eu sabia, ali tinha pintor, tinha pedreiro, né? Marceneiro, tinha tudo. E eles reformando a casa deles. Eu saí do banheiro e falei, como é que está a reforma da casa de vocês? Não, está uma benção, pastor, não sei o quê. Tá bom, tá bonito lá, né? Tá. O banheiro aqui não tem trinco. Aí eles ficaram assim. Depois, o banheiro da tua casa tem trinco, né? Aqui não tem. Eu vou trazer um trinco. Aí comprei um trinco, levei. Ó, está aqui o trinco. Não, vou pôr, pastor. Vamos pôr. Só que a porta, quando fechava, tinha um desnível entre o batente e a porta. Ficava um degrau. Passou uma semana, passou 2, cadê o trinco? Aí eu chamei, ô irmão, comprei o trinco, tá, os parafusos. Tá, não, mas tem um degrau ali, pastor, não dá para pôr. Sujeito pedreiro. Eu falei,
E se a gente pegar um pedacinho de madeira e colocar ali, acertar o nível e parafusar tudo junto, o trinco já é a madeirinha no batente da porta, dá certo? Aí ele, é mesmo, né, pastor? Dá certo. Eu falei, vamos fazer? Porque se o próximo culto eu chegar aqui e tiver sem trinco, tu vai para o banco. Você me desculpa. Tá? E não pode, gente. Colocaram aquele gesso na parede atrás. Tinha 2 pintores congregando lá. Um belo dia eu cheguei, coloquei o meu paletó na cadeira. Quando eu tirei, ele estava branco. Eu falei, não foi pintado isso aqui? Ah, não deu tempo ainda de pintar. Eu falei, não deu tempo? Vamos comprar a tinta, eu vou. Fala para mim qual é a tinta que tem que comprar. Eu compro. Não, tem a tinta aí. Eu falei, tem a tinta, esse gesso já está há 4 meses aqui, vocês ainda não pintaram? Estão de brincadeira. Com 2 pintores profissionais lá dentro. Você entendeu? A gente tem que tomar cuidado, meus irmãos. Temos que tomar cuidado. Onde é que está a prioridade da nossa vida? O zelo com a casa do Senhor, com as coisas de Deus. Né? Então, às vezes a gente passa uns processos aí, não sabe por quê. Né? Ou não dá certo, né? Vai ver. Mas, enfim, a gente vai... Né? Coisas que acontecem. Não devia, mas acontece. Eu falei, será que eu vou ter que vir aqui pintar esse negócio? Vocês estão de brincadeira. Tendo 2 pintores profissionais aqui. Porque sempre não dá tempo. Deixa eu falar uma coisa para a igreja. Não é para vocês ensinarem outros. Eu sempre ensino o seguinte, a oferta não pode ser aquilo que sobra. Porque Jesus falou, essa mulher deu mais do que os outros. Por quê? Porque os outros davam o que sobrava. Deus não quer sobra. Então o tempo para Deus não pode ser a sobra. Ou você tem um determinado tempo na sua vida para o Senhor, para as coisas do Senhor, para aquilo que você foi chamado, ou se você for tentar dar a sobra, com certeza eu não quero sobra de ninguém. Será que Deus quer? Será que você quer a sobra de alguém? Você chama uma pessoa para trabalhar na sua casa lá. Opa, pintor lá para pintar a tua casa. Ele fala assim, se sobrar um tempo eu venho. Você vai contratar ele? Então nós temos que determinar um tempo, esse tempo da minha vida, do meu dia, da minha semana, de tal, é para o Senhor. E acabou. Não vai ter outra coisa que vai me atrapalhar. Esse tempo aqui é para Ele. O restante, eu vou trabalhar, eu vou estudar, mas esse tempo aqui, tal, assim, não, se der tempo eu vou, não, se der, sabe, não vai dar nunca. Você vai dando sobra para Deus. Deus não é mendigo para receber sobra. Né? Tem gente que dá sobra da comida para o cachorro. Agora, você acha que Deus é cachorro para receber sobra? Está entendendo? Gente, olha o Criador dos céus e da terra, de todo o universo, Todo-Poderoso, a qual os serafins estão voando ao redor dele com 6 asas, 2 eles cobrem o rosto e 2 os pés. Para que Deus colocou 6 asas neles que não é para voar? Era para cobrir o pé e o rosto em respeito na presença dele. E a gente vem dar sobra de tempo, sobra de dinheiro, sobra de não sei o quê, sobra de vontade, sobra de... Precisamos parar com isso. Aí Deus levanta profeta lá para falar coisa aí. Né? Amém? Vamos lá. Onde é que eu parei? Então, Esdras e Neemias, nós vamos ter em Esdras aí o início do retorno a Jerusalém e reconstrução do templo. Neemias, que vem depois, vai ser o quê? A reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, se você já sabe que primeiro foi a reconstrução do templo, você vai saber que Esdras é que veio. E Neemias veio para a reconstrução
dos muros. Amém? Aí nós temos aí no meio esse livro de Esther. Voltou. Eita. E você estava ouvindo? Então, mas por que é tão importante esse livro de Esther? Por que Esther está aí na Bíblia? Por que os judeus consideram esse livro de Esther importante? Colocaram aí na Bíblia deles. Abre aí essa página, quem trouxe isso daqui, abre aí na página que tem Esther. Vai ter Esdras, Neemias e Esther. Está os três na mesma página. Abre aí. Abriu? Vai lá no capítulo 9. O que está escrito aí? A festa do Purim, que é uma festa por causa de um grande livramento que eles tiveram. Vocês conhecem a história, né? Aqui todo mundo conhece a história, não preciso falar. Eles tiveram o grande livramento, porque eles iam morrer todos. Iam matar os caras sem direito à defesa. Aí foi dado o direito de defesa e ainda de matar os inimigos deles. Então, depois disso teve a festa do Purim. A festa do Purim é comemorada até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Tá? De vez em quando eu assisto lá em casa, de vez em quando eu assisto não, eu não consigo assistir muita coisa. Quando eu chego da igreja, principalmente quando eu prego, eu chego assim meio ainda na adrenalina, né? Então eu sento lá no sofá e eu fico mudando de canal, procurando alguma coisa para esvaziar, porque senão não consigo dormir. Eu ainda fico com aquela na pregação na cabeça. Aí eu deito, fico, eu devia ter falado isso, devia ter falado aquilo e não durmo. Então, aí eu fico ali, gosto de ver os animais, o leão comendo a zebra, minha mulher acha ruim, mas enfim, aí eu vou, né? E outro dia eu estava mudando e tem não lembro nem que canal que é um determinado horário, que tem um programa de judeu. E eu lá nas minhas mudanças, né? Peraí, esse negócio é de judeu, deixa eu ver o que é. Aqui em São Paulo, naquele clube que tem em Pinheiros chamado Hebraica, comemorando a festa do Purim. Entendeu? Eles comemoram com dança, com música, com comida, com não sei o quê. Eles até se fantasiam, é como se fosse o carnaval. Né? Como se fosse... Vocês que trabalham com o judeu lá, né? Pode perguntar lá para ele se ele dançou muito na festa do Purim. Entendeu? Até o dia de hoje é comemorada a festa do Purim pelos judeus. Então, está aí, eu acredito que, por causa desse grande livramento que Deus deu através da vida de Esther, comemora-se o Purim e está aí narrado o porquê dessa festividade, né? Amém? Aí nós vamos entrar nos livros poéticos, nas poesias. Nós vamos entrar aí no livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? Nós vemos aí Jó viveu, segundo os estudiosos, no tempo dos patriarcas, tá? Uma época que não havia ainda essa questão de leis, de sacerdócio. Por quê? Porque ele mesmo fazia o sacrifício. Ele mesmo fazia. Depois da construção do tabernáculo, nem do templo, do tabernáculo, o povo só podia oferecer sacrifício lá no templo. Não podia oferecer em outro lugar. E o sacerdote que oferecia, você levava o seu sacrifício. Antes disso, as próprias pessoas. Abraão, aonde ele passava, construía um altar, fazia um sacrifício. Isaac fazia sacrifício. Jacó fazia. Então,
Mas depois, então, quando você vê Jó fazendo sacrifício pelos seus filhos, porque faziam as festas, vai que eles pecaram e tal, fazendo sacrifício, o que acontece? Você já deduz, pô, se ele fazia sacrifício, é antes do período de Moisés. Era no período patriarcal. Quando fala patriarcal, está ali entre Abraão e a entrada do povo no Egito. Amém? Aí temos o livro de Salmos, a maioria deles feito por Davi, muitos deles feitos por Davi, né? Eu coloquei aí apenas como a título de curiosidade, são 150 salmos compostos por diversos autores ao longo de vários anos. Entre os autores estão Davi, Moisés, Asaf, os filhos de Coré e Etã. O mais longo é o 119, com 176 versos. O menor é o 117, com 2 versículos. Eu tinha colocado errado, eu tinha colocado o 134 com 3. Alguém está escrito 134? Se tiver, risca, está errado, é o 117. Depois dele é o 134. Tá? O Salmo 90 foi escrito por Moisés, tá? Se você quiser colocar aí a título de curiosidade. O Salmo 119, ele é um salmo acróstico. Já falei isso para vocês? Não? O Salmo 119 é um salmo acróstico. O que é um salmo acróstico? O que é um texto acróstico? Ele se utiliza das letras do alfabeto hebraico. Lembrou? Então, o Salmo 119, tem Bíblia que tem, a minha não tem. Aquela Bíblia do aniversário da igreja de 10 anos tem. Você vai ver, abre aí no Salmo 119 para você ver se na sua Bíblia tem. No primeiro verso, no primeiro versículo, do lado vai estar escrito assim, Aleph. Tem? Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Tem? Quem tem a Bíblia que está escrito Aleph? Então, você pensou que era o autor desses versos, né? Não é. É a primeira letra do alfabeto hebraico. Então, quem escreveu, ele pega cada 8 versículos, cada versículo começa com Aleph. Aí no versículo 9 vai estar escrito Bet. É a segunda letra. Aí você vai contar 8 versículos, vai estar escrito Gimel. É a terceira letra. Então, a cada 8, o alfabeto hebraico tem 22 letras. Tá? Por isso que o 22 vezes 8 dá os 176. Tá bom? Então, é claro que isso no hebraico vai começar sempre com a mesma letra. Traduzido para o português não vai, né, gente? Não tem nem como. Né? Óbvio. Porque quando você traduz, muda a palavra, muitas vezes não começa com a mesma letra. É a mesma coisa que alguém em inglês escreve lá, eu sempre gosto de usar eu vou escrever 2 frases aqui que começam com a letra H em inglês. A primeira diz assim, começa com a palavra hot, e a segunda começa com a palavra house. Os dois começam com H. Mas aí você vai traduzir. O que é hot? Quente. Começa com que em português. E house. Casa. Começa com C. Aí você vai falar, pô, mas como é que pode, né? Em português não está a mesma letra? Claro que não vai estar, né, meu? É a mesma coisa no hebraico. Aqui traduzido não vai estar, mas lá no hebraico está. Tá bom? A título de curiosidade, você já vai saber o que é acróstico. E é importante saber o que é acróstico, sabe por quê? Jeremias também usa isso. Ele escreve textos acrósticos. Vocês vão ver, a gente vai chegar lá. Fala, Biriba. Aleph.
Agora você fala para ele, você sabe que o seu nome é a primeira letra do alfabeto grego? Eu conheci um cearense lá em Fortaleza, o nome dele era Aleph. Eu acho que a mãe dele viu escrito na Bíblia Aleph, gostou e pôs o nome, mas nem sabe o que é. Porque eu perguntei para ele e falei, rapaz, quando me apresentaram, eu falei, você sabe o que significa o seu nome? Ele, não. Eu falei, pois é, está na Bíblia, é mesmo, em algumas. É a primeira letra do alfabeto hebraico. Vai lá no Salmo 119 e vê se está escrito antes do versículo 1. Mas enfim, vamos continuar aí que o tempo está acabando. Provérbios, depois vem Provérbios, que foi escrito por Salomão. O capítulo 30 por Agur e 31 pelo rei Lemuel. O texto da mulher virtuosa, tão famoso, é o último capítulo do livro de Provérbios, o capítulo 31, e vai do verso 10 até o 31. E não foi Salomão que escreveu. Ele teve mais de 1000, acho que não achou nenhuma virtuosa. Eclesiastes também foi escrito aí por Salomão. Tudo é vaidade, 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 né? O sujeito escreve umas coisas lá meio esquisitas. Eu fiz uma campanha de 12 dias lendo Eclesiastes. Lá. Aí tinha uns textos que eu lia, eu falava, meu Deus, tem gente que não vai entender nada. Jesus, tem gente que vai ficar meio doido da cabeça vendo esse texto aqui. Né? Aí você tem que entender o autor. Quando ele escreve Eclesiastes, ele está no fim da vida dele. Está bem velhinho. Aí ele olha para as 1000 mulheres que ele tinha, tudo velha também. E ele velho também. Tudo é vaidade, não? Entendeu? Aí o sujeito, o homem mais rico da face da terra, na época de Salomão, não se pesava a prata, porque tinha tanto que não cobre então, né? Só ouro. Ele trazia animal do mundo inteiro. O que ele queria não tinha. Tanto que tem um texto em Eclesiastes que ele fala, tudo o que eu desejei eu tive. Só que aí quando chega no fim da vida e ele olha que aquilo ali, sabe quando você chega aí com seus 70, 80 anos, e você olha, você fala, pô, eu não tenho mais força, não tenho mais vigor, não devo ter mais saúde. Então, e tudo isso aqui me serve para quê? Quando eu era mais jovem, tinha meus 20 anos, gente, eu mandava 2 pratão de comida. Me dava vontade de comer cachorro quente. Eu já era casadinho de novo, tinha acabado de casar, tinha 24 anos. Me dava vontade de comer cachorro quente. Eu comprava 1 quilo de salsicha, não sei quantos pães, purê. Eu pegava o pão, enchia de molho, depois tacava purê, 2 salsichas, eu comia 4. Gente, hoje, eu não como, nem a salsicha eu não como mais porque faz mal. Quanto mais o pão com a salsicha. Não sei se tem mais alguém, vocês são jovens, vocês ainda comem 3, 4, eu não como nada. Hoje eu comia metade de uma pizza, era 4 pedaços, meia pizza era minha. Hoje eu como 2, e olha que antigamente a massa era grossa, hoje a massa parece um papelzinho. Né? Como 2 pedaços, quando estou com muita fome, 3, olha lá. Difícil. E a massa fininha. Eu não sei você. Alguém já está passando por isso também? Biriba, você que é um